Meus estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. É muito importante, meu amigo, minha amiga, a sua avaliação. Pois assim, o YouTube continuará distribuindo nossas mensagens cristãs a todos aqueles a quem nós pretendemos alcançar. Por isso, peço-lhe encarecidamente deixar o seu like. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, com renovada alegria. E desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Então, uma boa noite para todos nós. Gostaria de perguntar-lhes: quais são os seus planos para 2026? Emagrecer? Viajar? Fazer cursos? Entrar na academia? Quem sabe diminuir o ritmo de trabalho? Ser mais paciente, tolerante, amoroso, calmo, prudente. O que você gostaria de fazer? Seguramente você acha que isso consome muita energia, preocupações, desgastes emocionais, financeiros, físicos, psíquicos e até espirituais. Sim ou não? E se eu te disser que, apesar das lutas, dos desafios, das derrotas e das vitórias, você merece ser feliz. Ser feliz de verdade. Felicidade com F maiúsculo. Você aceitaria discutirmos essa proposta? Sim ou não? Sobre a felicidade, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Os filósofos associam a felicidade com o prazer, com os sentimentos e com as emoções. Para o grande filósofo grego Aristóteles, a felicidade seria a conjunção do equilíbrio, da harmonia e da prática do bem. Algo que chega muito próximo dos objetivos da doutrina espírita. Na mensagem da benfeitora, nós podemos identificar, quando ela cita Aristóteles, 3 elementos importantes. O equilíbrio, diria eu, representando a dimensão psíquica. A harmonia, lembrando-nos a dimensão afetiva. E a prática do bem como a dimensão operacional. A propósito de Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, Nicômaco era filho de
de Sócrates, e ele uma vez escreveu uma carta sob a forma de um livro e enviou para seu filho. E nessa obra, Ética Nicômaco, Aristóteles diz: a felicidade é o sentido e o propósito da vida. O único objetivo e a finalidade da existência humana. Olha que interessante. Felicidade é o sentido e o propósito da vida. O único objetivo e a finalidade da existência humana. Interessante é que ele separa aqui vida e existência. Aristóteles não era espírita, mas eu me permito, na qualidade de espírita, entender que vida é do espírito, imortal. Daí a felicidade ser o sentido e o propósito do espírito. Mas existência, que representa o espírito encarnado, ou seja, em um corpo físico, que nós chamamos não mais de espírito, mas de alma. Na existência, a felicidade passa a ser único objetivo e finalidade, separando que o objetivo é sempre imediato e a finalidade é imediata. A finalidade precisa do tempo para que algo seja consagrado. Então ele vê a felicidade nessas duas dimensões, enquanto existente humano, enquanto estamos na carne, transitando na experiência terrena. Mas outros filósofos pertencentes a uma corrente filosófica chamada estoicismo, portanto estoicos como Sêneca e Epicteto, acreditavam que a felicidade viria da aceitação do que não se pode controlar e da prática da liberdade interior. Olha que interessante. Aceitar o que não se pode controlar, porque tem coisas que você não pode controlar. E se você for contra elas, você vai sofrer muito, vai se desgastar bastante. Então, os estoicos achavam que não vale a pena esse enfrentamento. E que o homem deve estar permanentemente buscando a sua liberdade interior, praticando a sua liberdade interior. E essa é uma percepção, interessante, sobretudo nos tempos atuais, onde somos estimulados diariamente a sermos produtivos, a darmos conta de tudo, plenipotenciário. E a grande pergunta é: e quando nós não damos conta de tudo? Como é que nós ficamos? Tristes, decepcionados, frustrados, infelizes? A psicologia nos diz que os pilares da felicidade são 5: propósito, engajamento, relacionamentos positivos, emoções positivas e realizações. O propósito, nós devemos buscar o que nos motiva, o que nos impulsiona, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente. Nós, pessoalmente, temos que ser felizes, nós temos que buscar, que conquistar a felicidade. Ela não vem por decreto, nem por acaso.
ela é resultado de uma conquista. E aí nós podemos mobilizar essa felicidade que está íncita em nós, se tivermos um propósito, aquilo lá que Aristóteles falou. O elemento engajamento. Nós precisamos ter disposição para executar atividades, explorar habilidades, as nossas habilidades físicas, psíquicas, mentais, espirituais. E normalmente, quando nós estamos engajados e bem engajados, nós sentimos bem-estar. Agora é preciso que nós tenhamos foco naquilo que queremos conquistar. Os relacionamentos positivos representam a capacidade de construir vínculos e uma rede de apoio que seja segura e que desperte em nós o sentimento de amor, desperte em nós a empatia, a solidariedade. As emoções positivas representam aquele pensamento positivo que estimula a produção de hormônios que geram bem-estar e satisfação. Nós vamos ver em seguida essa questão dos chamados hormônios da felicidade. E, por fim, as realizações, como um elemento constitutivo da felicidade. Nós precisamos celebrar as conquistas e reconhecer todos os esforços que nós fazemos para alcançar as nossas metas pessoais. E isso gera uma maior satisfação para com a vida. E celebrar a conquista não é simplesmente denotar orgulho, fazer alarde, não. Muitas vezes no silêncio do coração, naquela conversa íntima com Deus, em que você está agradecendo, por exemplo, ter conseguido vencer uma vicissitude, uma imperfeição. Alguém lhe ofendeu e você, num esforço sublime, extraordinário, não respondeu, assimilou o golpe, orou pela criatura, orou por si mesmo. Isso precisa te deixar feliz, e muito feliz. A neurociência nos ensina que a felicidade tem uma gênese hormonal, na qual interfere alguns hormônios, como, por exemplo, a dopamina. Sim, a dopamina está associada à motivação e à satisfação. Tem relação direta com a sensação de prazer e recompensa, além de estar envolvida com a regulação do comportamento emocional. Então, nessa questão que nós falamos anteriormente da realização, nesses momentos em que nós nos sentimos realizados, nós fabricamos dopamina em larga escala. Um outro hormônio é a serotonina. A serotonina é um hormônio ligado ao humor estável e ao sono. Quando nós temos elevados níveis de serotonina, nós nos tornamos pessoas mais equilibradas, experimentamos sensações de bem-estar mais frequentemente. Por outro lado, o seu oposto, ou seja, quando nós estamos com baixos níveis de serotonina, nós podemos estar frequentando quadros de depressão, de ansiedade. O outro hormônio é a endorfina.
A endorfina, ela funciona no organismo como um analgésico natural, reduzindo a percepção de dor e gerando sensação de prazer e satisfação. Ela é liberada, por exemplo, durante a prática de atividades físicas. Você, quando está lá na academia, quando está fazendo a sua caminhada, você está liberando endorfina para que todo o seu organismo possa sentir-se bem. E o quarto hormônio é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio relacionado ao afeto, à confiança, às questões sociais. A ocitocina é liberada em momentos de carinho, como quando você abraça alguém, ou quando você interage com um grupo social. Ela tem sensação, ou melhor dizendo, ela tem relação com a sensação de relaxamento e segurança. A ocitocina é ministrada muitas vezes nas grávidas para facilitar o trabalho de parto. Mas eu queria chamar a atenção para algo que foi dito por Arthur Brooks, um dos maiores especialistas em ciência social do mundo, e ele tem um livro intitulado From Strength to Strength, que a tradução para o português é De Sucesso em Sucesso. E o Arthur Brooks faz um comentário muito interessante, quando ele diz: a felicidade não vem da excitação constante ou do consumo de estímulos rápidos, e sim do cultivo de virtudes, como gratidão, amor e propósito. Mais uma vez retorna a questão do propósito citada lá por Aristóteles. Mas veja que interessante a colocação do Arthur Brooks. A felicidade não vem da excitação constante ou do consumo de estímulos rápidos. Então, a felicidade é algo que decorre de um processo que não é tão rápido quanto nós pensamos. A felicidade, como ele diz, decorre de quando nós cultivamos virtudes. E o cultivo de virtudes é algo que não pode ser imediato, rápido. Gratidão, amor, propósito de vida. Isso demanda um certo tempo. Isso é uma construção psíquica, emocional e espiritual. E que, claro, quando nós conseguimos alcançar, sentimos-nos felizes. Mas para ajudar o querido amigo, a querida amiga, eu vou lhes oferecer 7 sugestões que eu consegui extrair de conteúdos espíritas que eu li, de palestras que eu ouvi, para essa nossa luta em favor de nossa própria felicidade. Já que o título é Você Merece Ser Feliz, lute por isso. Então são 7 sugestões. E você pode perguntar, por que 7? Por que não foram 10? Por que não foram 5? Por que não foram 20? Por que 7? O número 7, na cabala judaica, é um número místico e poderoso. É um número que está associado ao conhecimento, à perfeição, à espiritualidade, à plenitude. O número 7 na cabala judaica é símbolo de sabedoria, é símbolo de introspecção. O número 7 indica a busca pela verdade. Veja que no relato bíblico constante em Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, a gente lê: tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou de seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra
da criação. Então já começa por aí esse aspecto místico do número 7. Deus, na narrativa do livro de Gênesis, diz que no 7º dia ele descansou de sua obra. Claro que a gente entende que isso é uma alegoria, mas é simplesmente para mostrar a importância desse número 7, a importância do trabalho, a importância do refazimento das forças para todo aquele que trabalha. E mais, neste dia, no dia do descanso, descansar de tudo que fez, o texto bíblico diz que Deus consagrou esse dia. Mas tem outro aspecto místico que nós podemos considerar. Astrologicamente, são 7 os astros que regem alternadamente os anos. Vamos lá, vamos ver os 7. Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter e Marte. Este ano de 2026 está sob a influência astrológica de Marte. Mas nós também podemos lembrar que 7 são os chakras humanos. E se você for contá-los da parte inferior do corpo para cima, vamos lá, vamos ver quais são os 7. O básico, o sexual, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. E aqui uma característica importante, que a combinação entre a doutrina espírita e a ciência nos mostram que estes chakras, todos eles, estão associados ao sistema endócrino do corpo humano. E cada um deles se relaciona com uma glândula específica, fazendo com que esta glândula secrete hormônios que vão influenciar em todo o corpo humano. Bom, superada essa fase inicial da justificativa do número 7, das 7 recomendações ou contribuições, vamos ver cada uma. Primeira contribuição. Quando você despertar pela manhã, saúde seu dia com a oração do agradecimento, da gratidão. Abriu os olhinhos? Que bênção! Você está vivo. Você está apto para mais um dia na existência. Lembre-se que enquanto você dormia, descansava, muitos precisaram retornar ao plano espiritual. Mas você ficou. E se ficou, ficou por uma razão importantíssima. E aí, nesse momento, quando você acorda, quando você desperta pela manhã, faça uma oração pessoal, mantenha uma conversa íntima com Deus própria para aquele dia. Ultrapasse aquelas orações tradicionais, decoradas, muito antigas. Não, faça um breve diálogo com Deus. Fale da sua disposição de lutar pela sua melhoria espiritual nesse dia que está começando. Peça ajuda, peça apoio de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, do seu guia, do seu mentor, do seu orientador espiritual. Bote os pés fora da cama, quem sabe da rede, com esse sentimento de gratidão. Segunda contribuição, quando você coloca o pé fora da cama ou da rede, faça isso com otimismo e esperança. Por favor, evite reclamar porque teve de acordar, porque teve de se levantar.
Mais uma vez eu relembro. Muitos que foram dormir ontem não acordaram ainda reencarnados, acordaram no plano espiritual. E aí eu lhe pergunto, você gostaria de estar no lugar de algum deles? Lembre-se que otimismo não é pensar que vai dar certo. Otimismo é fundamentalmente fazer dar certo. Mas como eu vou fazer isso, Nelson? As ferramentas estão aí em você. Todas as potencialidades crísticas jazem no seu coração, na sua mente. Terceira contribuição. Use toda a criatividade que você dispõe. A vida, a existência, é para ser vivida com muita criatividade. Fuja da mesmice. Não obstante, na sequência dos dias, as rotinas, nossas rotinas diárias, acabam nos impondo uma certa mesmice, mas, mesmo na rotina, sejamos criativos. O nosso querido Emmanuel nos ensina lá no capítulo 14 da obra Alma e Luz. Esse capítulo ele faz uma abordagem sobre essa questão da criatividade. Em determinado momento ele diz assim: os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que atravessam a existência perguntando o porquê das ocorrências e das coisas, sem se darem conta de conhecer-lhes a origem. Olha que interessante. Não tem pessoas que normalmente vivem dizendo: eu não sei por que essas coisas me acontecem. Será que é praga? Será que é castigo? Não sei por que isso está me acontecendo. Não pergunte pelo porquê, mas veja a origem. Quem sabe o que está lhe acontecendo não foi você mesmo que mandou buscar. Tem um ditado no movimento espírita que diz: segundos de vigilância, séculos de sofrimento. Muitas vezes, nossos sentimentos, pensamentos equivocados acabam atraindo coisas que nem eram para estar conosco, mas nós mandamos buscar. Diz o Emmanuel: os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que descreram de Deus e de si mesmos, apagando-se no vazio do nada mais a fazer. Olha que interessante. Conhece aqueles que dizem: é assim mesmo, não tem jeito, já tentei de tudo, isso deve ser azar, deve ser praga. É assim mesmo. Não tem jeito. Essa é uma frase terrível. Diz o Emmanuel: os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que choram inutilmente as provações necessárias. Olha aí. As provações necessárias. Recorde, meu amigo, minha amiga, nós estamos no mundo de provas e expiações. Muitos reclamam, choram mesmo, na tola tentativa de angariar piedade, pena, solidariedade. Sofrem da síndrome do coitadinho. Prova é para ser enfrentada. Diz o Emmanuel: os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que fogem dos problemas da vida, temendo-lhes as complicações. Manda buscar o problema e quando o problema chega não quer enfrentar. Nós estamos aí diante da covardia moral, algo que está lá no nosso Evangelho, a covardia e a coragem moral.
E muitas vezes, nesses estados de covardia moral, a situação é tão grave, tão grave, tão grave, que é capaz da pessoa cometer até o suicídio. O que sem dúvida será uma frontal agressão às leis divinas. E o Emmanuel encerra dizendo: os únicos derrotados no movimento criativo da vida são aqueles que se acreditam incapazes de errar. E aqueles outros que, em se observando caídos nessa ou naquela falta, não sentem a precisa coragem do começar de novo. Olha que interessante. Lembra lá da música do Ivan Lins? Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido? Pois é. Quando eu vejo essa estrofe, espiritualmente eu fico imaginando. Começar de novo. O meu espírito está começando de novo, né? Ele reencarnou no meu corpo físico, o meu, o seu, de todos nós. Começar de novo quando eu acordo de manhã cedo. Aí abro os olhos, agradeço a Deus pelo dia, coloco o pé fora da cama com alegria e otimismo e vamos para a luta. Vai valer a pena ter amanhecido? Sim, vai valer a pena ter reencarnado, vai valer a pena ter tido mais um dia, mais uma oportunidade para melhorar. Começar de novo e contar comigo, sim, porque eu sou o artífice do meu progresso, do meu avanço, da minha luta em busca da perfeição moral. A esse propósito, o benfeitor Emmanuel, agora numa outra obra, a obra chama-se Encontro Marcado, e tem um capítulo nessa obra chamada Quando o Erro Apareça, porque a orientação que ele deu anteriormente, lá na outra obra, Alma e Luz, é que alguns se acreditam capazes de errar os sabichões da vida. Como também aqueles que, quando erram, quando caem, tropeçam, ficam no chão e não têm coragem de se levantar. Covardia moral. Pois bem, agora num conto marcado, lá no capítulo Quando o Erro Apareça, o Emmanuel diz assim, isso é importante na construção da felicidade: aceitemo-nos quais somos, fracos, imperfeitos, rebeldes ou reincidentes no mal. Fitemo-nos no espelho da razão pura. Raciocinemos. Imagine quando você se olha, se fita no espelho físico para olhar o seu rosto. O que é que você está vendo? Seguramente você analisa a sua harmonia facial, a sua beleza. Às vezes fica procurando uma dobra, uma prega, um sulco, buscando os sinais do envelhecimento. Ele aqui está pedindo para a gente se olhar no espelho da razão pura e pede para raciocinar, ou seja, pensa, avalia, faz um exame mais profundo. Ele diz então, observemos os pontos vulneráveis em torno dos quais as nossas faltas reaparecem. Faltas que muitas vezes estão no espírito, são do espírito, e que vem atravessando um monte de reencarnação, sem que nós ainda tenhamos conseguido, enquanto espírito, nos liberar dessa imperfeição. Aí o Emmanuel faz uma apreciação, faz um comentário muito interessante. Ele diz, verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Sim, porque quando nós criticamos, quando nós procuramos o defeito no outro, na realidade o outro é o nosso espelho. Nós estamos nos vendo ali.
E o Emmanuel está chamando a atenção para isso. E ele diz: nenhuma tentativa de evasão pela tangente do desculpismo. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim por conta disso, daquilo, eu não queria mais, fui obrigado. Não. Isso é desculpismo. E aí ele vem com a parte prática. Diz: anotemos as nossas necessidades morais, sem esperar que alguém nos aponte, e lancemo-nos à obra restaurativa. Corrigir-nos sinceramente e recomeçar trabalho de autorreeducação, tantas vezes quantas se fizerem precisas, se fizerem necessárias. Olha que interessante. Vai identificando a dificuldade, vai lutando para superá-la. Ele aqui chama de obra restaurativa. Agora, ele mesmo batiza esse processo de trabalho de autorreeducação. E que nós temos que estar fazendo a todo instante. E você pode perguntar: e o que tem isso a ver com felicidade? Você pode até argumentar: mas Nelson, o cardeal Morlot, lá no capítulo 5 do nosso Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, disse que a felicidade não é deste mundo. Ele fez uma citação, na realidade, do livro do Eclesiastes. Mas você pode construir a sua felicidade na próxima etapa, que é a vida espiritual, agora na vida corporal. Então a felicidade acaba sendo deste mundo. Quarta sugestão: considere o trabalho como seu melhor meio para progredir. Não estamos falando apenas da atividade laboral destinada à sobrevivência, mas também daquele trabalho espiritual, consigo mesmo, no equacionamento das imperfeições ainda presentes, usando lá os argumentos que o Emmanuel acabou de nos apresentar na obra Encontro Marcado. Mas quando nós pensamos no trabalho, atividade laboral, fazer alguma coisa, não apenas lá no seu emprego, mas quando você varre uma casa, lava uma roupa, cozinha, quando você dirige, quando você vai buscar seu filho na escola, quando vai fazer as compras, isso tudo é trabalho. Não por acaso a benfeitora Joana de Ângeles nos ensina dizendo: quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Olha que interessante. Meu amigo, eu trabalhei de carteira assinada durante 53 anos. Poderia ter me aposentado quando completei os 35 anos de serviço, mas continuei mais 18 e fui até o limite da idade, na chamada aposentadoria por idade, a expulsória. E graças a Deus, depois que eu me aposentei, eu já estou aí há um ano aposentado, 1 ano e 1 mês, eu continuo trabalhando. Eu passei a minha existência, a grande parte da minha existência laboral, na função docente como professor de odontologia. Foram 49 anos. Esse ano eu completaria 50 anos de docência, no mês de agosto. Mas, infelizmente, precisei sair antes por conta da idade. Mas quando eu estava no processo pré-aposentação ou pré-aposentadoria, eu usei 2 licença-prêmios que eu tinha, passei 1 ano me preparando para este grande momento.
Eu não vou ter mais a obrigação de acordar cedo, sair de Gravatá para o Recife, ministrar minhas aulas, atender os pacientes, os meus alunos, etc, etc. E aí, a bênção de Deus, a bondade de Jesus, o carinho dos bons espíritos, me permitiu ficar na condição de expositor, de facilitador, de professor, agora, dos conhecimentos espíritas. E não parei de fazer as minhas tarefas domésticas com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. Eu tenho muito medo daquele ditado popular que diz: mente e mãos paradas, oficina do diabo. E eu creio que isso é verdade. Quinta contribuição. São 7, quinta contribuição. Estudar. Estudar é o verbo da hora e a palavra de ordem. Especialmente para nós espíritas. Mergulhe a mente, tanto quanto possível, no estudo. Esteja sempre com vontade de aprender coisas novas. Lembre-se, o estudo liberta da ignorância. O estudo nos ajuda, nos favorece com o desenvolvimento do discernimento. O estudo e o trabalho são asas que facilitam a evolução do ser humano. Mas precisamos fazer isso não sob o peso da obrigação, não, mas estudar com alegria, livre, leve e solto. Principalmente a nossa doutrina. Estudar a vida de Jesus, quer coisa melhor? Sexta contribuição, essa é difícil, hein? Tolerar as faltas alheias sem apresentá-las no festival de fofocas. Suportar, compreender, até perdoar a falta alheia. Todos nós erramos. O erro alheio reparado por alguém agora pode ser o nosso erro de amanhã. Toda vez que você vê alguém caído, dê a mão, ajude a levantar, ao invés de ficar feliz em censurá-lo. Tá vendo? Bem feito, eu te avisei. Isso não leva você a lugar nenhum. E todas as vezes que você ajuda alguém a levantar-se num estado de erro, isso traz felicidade. E o sétimo e último aconselhamento é adotar o amor como estilo de vida. Todos nós pensamos no amor como sentimento. Está certo, não está errado, mas eu proponho que você pense no amor como estilo de vida. Ou seja, o amor ser o modus operandi de cada criatura, de cada um de nós. O amor é a essência e a alma da vida. Alguém que plante uma árvore, que atire semente no solo, se não fizer isso com amor, é bem capaz da semente minguar, atrofiar e a planta se estiola, não cresce. Vamos pensar aí na mãe de família, nas donas de casa, nossas queridas donas de casa. Cozinham, servem a mesa, lavam roupa, passam roupa, atendem os filhos, atendem o marido. Imagine se ela não fizer isso com amor, com muito amor. Ela seguramente vai ter ácido nas mãos e fogo no olhar. Sim, porque ela faz as mesmas coisas todos os dias. Nós também fazemos as mesmas coisas no nosso trabalho. Mas somente a força do amor nos dá coragem para fazer diferente, usar a criatividade que foi colocada lá atrás pelo Emmanuel. Quando um pai
toma o seu filho doente e leva no hospital e permite que ele sofra uma intervenção cirúrgica, ele faz isso por amor. Senão o filho morre, fica aleijado. Você já conseguiu se imaginar, quando você era criança, fora da proteção, do amor de seu pai, da sua mãe, de seus familiares? Você já imaginou nos distanciarmos do amor de Deus que todos os anos manda para a gente? A primavera, o outono, o inverno, o verão, que se repetem, é uma rotina, né? Se repetem todos os anos, em nome do amor de Deus. Porque de cada uma dessas estações a gente retira o que é necessário, não apenas para a nossa vida individual, mas para a vida planetária. E só o amor de Deus permite isso. Vamos nos recordar de uma lei, de um dito de Jesus, uma fala de Jesus, o Cristo de Deus, quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele não disse apenas amai-vos uns aos outros, deu a recomendação, pronto, a regra é essa. Não, ele deu também a referência, como eu vos tenho amado, o amor ágape de Jesus. Nós ainda ficamos no amor eros, storge, filho, mas o amor que nós temos que praticar é o amor ágape. O amor, para afirmar-se, ele precisa de tempo, ele precisa da experiência, ele precisa da convivência. Quem ama, ama alguém, alguma coisa. O amor deve permear todas as nossas ações. Para essas ações serem positivas, elas têm que ser realizadas sob os auspícios do amor. Não por acaso o apóstolo Pedro afirmou em sua segunda carta: o amor cobre a multidão de pecados. Mas o amor ágape, cujo maior exemplificador deste amor foi o nosso mestre amado e querido Jesus. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, essa foi a conclusão mais enxuta que eu consegui escrever em todo esse tempo de professor, de expositor, de facilitador, seja o nome que quisermos dar. Eu nunca tinha escrito uma conclusão tão enxuta como essa. Você deve estar curioso para saber, não é? Pois é. Quando eu cheguei na conclusão, eu botei 2 pontos e escrevi: é pelo amor que estamos no mundo. Entendeu? Pelo amor de Deus, que nos criou em espírito. Pelo amor de nossos pais, que nos deram o corpo físico. Simples assim. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!